No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz no Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: Tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: Preparem-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. É surpreendente esse relato do capítulo 19, onde vemos o próprio Deus se manifestando de forma visível para Moisés e também para os israelitas. Quando eles olham para o monte, vem um monte fumegando, vem um monte tremendo, né? Deus também coloca limites ali para que outros se aproximassem do monte. Deus vai falar pessoalmente com Moisés. Deus vai mostrar a sua vontade para os israelitas. E olha que coisa linda que Deus fala com eles. No versículo 4 ele diz o seguinte: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Ou seja, Deus não só fala de uma forma muito pessoal, os trouxe para junto de mim. Esse era o propósito do Senhor o tempo inteiro, como também os transportei com asas de águia. Ou seja, Deus fala de maneira poética. O nosso Deus é um Deus poético. E no versículo 5: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Gente, que lindo, né? A gente lê isso. Deus não é um ser distante,
mas é um Deus próximo, que se comunica, que quer ser conhecido, que quer se relacionar, e Ele nos tem como seu tesouro pessoal. Deus estava falando aqui com os israelitas, com a nação de Israel, mas de alguma maneira a gente pode perceber que o amor de Deus por aqueles que Ele escolhe é um amor grande, é um amor tremendo. Ele trata como um tesouro. E Deus fala aqui o seguinte: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, embora toda a terra seja dele, Ele escolheu um povo para, através desse povo, manifestar o seu poder, manifestar-se às outras nações, aos outros povos. Que coisa maravilhosa. E olha que interessante no versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Deus, mesmo sendo todo-poderoso, faz questão de legitimar a autoridade de Moisés diante do povo. E como é importante para o povo ver no seu líder o exemplo, ver no seu líder aquele que fala diretamente com Deus. É muito fácil a gente falar em nome de Deus, é muito fácil a gente dar ordens, mas difícil mesmo é a gente dar o exemplo, mostrar com a nossa vida aquilo que nós pregamos. E você sendo líder na sua casa, sendo um pai, sendo uma mãe, você sendo líder no seu trabalho, tendo responsabilidades, ou então na igreja, assumindo algum cargo, estando à frente de alguma coisa, sendo um pastor, você precisa dar exemplo com a sua vida, mais do que falar o que fazer. As pessoas precisam olhar para você e ver que você tem um relacionamento de verdade com Deus. Elas precisam sentir essa confiança. E assim as pessoas vão te seguir naturalmente. Elas vão confiar em você, pois elas veem na sua vida. São mais do que palavras, são atitudes, são exemplos, né, nas pequenas coisas que vão legitimar a sua função ali de líder. E Deus pede ao povo que se consagre, que lave suas vestes, que possa se ver livre de toda e qualquer impureza. Manda também eles guardarem a devida reverência e não se aproximarem do monte de qualquer forma, esperarem um tempo certo para se aproximar. E é muito importante esses princípios. Embora nós creiamos que o véu se rasgou, que hoje nós temos um acesso ao Senhor de forma livre, que Deus nos aceita do jeito que nós estamos, é também importante que nós nos consagremos, que nós o reverenciemos, que tenhamos temor e não nos aproximemos do Senhor como se nos aproximássemos de um coleguinha da escola. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai, Ele é alguém próximo, mas Ele também é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores. Precisamos manter a reverência, precisamos honrá-lo com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Quando nos achegarmos em oração, sabermos exatamente para quem estamos orando e falarmos com liberdade, mas ao mesmo tempo temor, com confiança, mas ao mesmo tempo reverência, porque o Senhor é digno de toda reverência, Ele é santo, Ele é perfeito. Nós somos pecadores. Se não fosse o sangue de Jesus a nos cobrir, nós não teríamos acesso a Deus. Mas Jesus nos aproximou do Pai. E glória a Deus, Ele nos fez subir o monte. Vamos nos aproximar do Senhor, mas vamos nos aproximar com reverência. Vamos nos aproximar com um coração arrependido, desejoso de viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos comunique a sua lei e que essa lei possa ser gravada em nosso coração. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.